Era realmente emocionante a gente assistir no Canal 100 as grandes partidas ou alguns pedaços de glória daquele imortal time do Santos Futebol Clube. E nós na concentração, nessa década, na década de 50 principalmente, assistimos muitos o Canal 100, na década de 60 também, e a gente ficava muito feliz, aquela musiquinha era empolgante, não só o ataque do Santos, que foi considerado o maior ataque da história do futebol brasileiro, Durval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, mas o time todo. A gente sentava com um prazer muito grande para ver aquele documentário, valia a pena realmente. As imagens utilizadas neste filme são parte do acervo do Canal 100. Elas foram restauradas e digitalizadas com o patrocínio da Petrobras. Épico, histórico. O primeiro título do Santos, 62, veio na final contra o Peñarol, mas nós vamos mostrar o que veio posterior a essa final do Peñarol, que foi o jogo contra o Benfica. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A especialidade do Canal 100 não era o final futebol, mas com o crescimento do Santos, aí começou a acompanhar. Então, onde o Santos ia, o Canal 100 ia atrás. Tanto que nesse jogo aí de Benfica, o Canal 100 foi dentro do avião. As câmeras foram dentro do avião filmando você. Então tem você, Gilmar, Pepe, tal, falando. Então tem umas cenas, foram das primeiras cenas fantásticas do Canal 100, foi esse jogo que a gente vai assistir agora. Senhores passageiros para Lisboa, boa viagem e sucesso. Eis os votos de milhões de brasileiros à delegação do Santos Futebol Clube, que ia disputar o título de campeão mundial de clubes com o Benfica. Pelé e seus companheiros atravessam alguns milhares de quilômetros para empolgar as plateias da Europa. O Santos é uma organização exemplar. Seu Estado-Maior é formado de homens que sabem preparar uma equipe moral e esportivamente. Não é à toa que seu elenco é o melhor do mundo. Mas vamos chegando a Lisboa depois de ótima viagem. Portugal inteiro espera o dia do grande jogo. Os torcedores do Benfica, particularmente, só pensam em desforra, esquecidos de que o rei do futebol tem a mania de marcar gols. Aí chegava a delegação, tendo vencido o primeiro jogo no Maracanã. Como é que chegava esse time? O que você lembra dessa época? A gente previa que seria uma batalha muito difícil, né? Porque o Maracanã foi duríssimo, ganhar 3-2. Mas qual o quê? O Santos apresentou uma partida, talvez a maior partida da história do Santos Futebol Clube, notadamente do Pelé. O Pelé teve um gol que ele driblou 3 ou 4 jogadores de defesa, o Costa Pereira driblou um guarda que estava encostado na trave e fez o gol. Mas o Pepe também jogou um bolão, né? Você tem vários passos teu pro Pelé e tem gol, você também fez gol. Eu fiz um gol. Coincidentemente, um dos gols mais fáceis da minha carreira, porque eu fiz uma tabela, acho que com Coutinho, e o campo a relva estava molhada, e a bola, o Coutinho devolveu um pouco comprida. O Costa Pereira saiu do gol, caiu atravessado para pegar a bola, só que ele largou a bola e ele foi deslizando praticamente para fora da área grande. Eu fiquei com a bola mais ou menos na marca do pênalti, o gol vazio, sem goleiro.
Pelé fez 3. Pelé fez 3. Vamos ver, vamos ver. Você tem uma ideia desse jogo aqui? Eram os primórdios do Canal 100. Então, a música, a famosa tradicional música, nem existia ainda. Vocês vão perceber isso agora. Atenção que aí vem Pelé. Era o primeiro gol santista numa entrada oportuna do rei do futebol. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Isso é um ataque, né, meu? E Pelé exibindo a sua precisão, a sua magia, o seu feitiço. Se há obra-prima em futebol, então vejamos uma delas. Criação de Pelé. Um gol espetacular. Santos 2-0, vai vencendo e convencendo. Eu encontrei o Torres era o centroavante do Benfica há algum tempo atrás, e ele conversou comigo, assim, uma meia hora, nós ficamos conversando, e o Torres dizia assim: senhor Pepe, vou lhe dizer uma coisa, quando nós entrávamos para jogar com o Santos, vimos aquele ataque, aquele negro com a camisa número 10, entrávamos todos borrados. Extraordinária a exibição de Pelé, que dá um bolão de presente a Coutinho. É o terceiro gol do Santos. E para que possamos vê-lo em todo o desenrolar da jogada, repetimos a cena de outro ângulo. A dificuldade, hein, Pepe? Dificuldade do Coutinho. No lance do quinto gol, o guardião português deu um presente a Pepe, que aproveitou. Ficou até meio sem jeito, né, Pepe? 5-0 representava uma vitória contundente para o Santos de braços abertos, empolgada pelo seu grande futebol. E jogando essa final também, né, Pepe, contra um outro rei do futebol, porque era assim o Eusébio era visto pelo torcedor do Benfica, né? É verdade, era considerado o maior jogador de Portugal, né? Nós tivemos muito cuidado com a marcação em cima do Eusébio, porque realmente ele era muito perigoso. Foi um grande jogador também, batia com as duas, com muita facilidade. Um jogador extremamente perigoso, mas felizmente o rei estava do nosso lado. Vamos ver agora como é que foi a final contra o Boca Juniors, isso Libertadores da América no ano seguinte, 1963. A decisão foi na Argentina, né, Pepe? Eram muito difíceis os jogos, né? Notadamente finais de Libertadores com uruguaios e contra a Argentina. Funcionou uma renda recorde para jogos sul-americanos. E lá vem. E jogando na Bombonera, né, Pepe? Na Bombonera. Você vê o gramado ruim. E a provocação todo o tempo, né? Provocação toda hora, principalmente em cima do Pelé. Nervosa, a multidão ávida de emoções. Que saudades. Como chegava na bola lateral. Era o estádio mais difícil que tinha para jogar era na Bombonera, porque o público ficava em cima, né? 80 mil pessoas, né? Agora a última etapa. O Boca Juniors pressiona, dando trabalho a Gilmar, que esteve num grande dia. Revida o Santos em um avanço bem articulado. Olha o ataque do Santos. Depois deste ataque santista, veremos os lances do primeiro gol da partida. Agora, Boca 1-0. Delira o público em La Bombonera. E intranquilizava os muchachos, mas enchia de ânimo os rapazes de Vila Belmiro. Daqui para frente, a menor falha de um dos quadros seria fatal. Não tinha ninguém do Santos torcendo lá nesse dia, só tinha a Argentina. O Coutinho ia fazer 17 anos ainda. O empate perdurava e parecia definitivo. Mas o Santos tinha uma surpresa reservada para os últimos minutos. Um magistral gol de Pelé, que será mostrado em seguida. Driblou Orlando.
Santos 2, Boca Juniors 1. E o fabuloso quadro brasileiro detém agora o título de bicampeão sul-americano de futebol. Calaram os argentinos, né, Pepe? Incrível, né? Você vê? Aí levou para a final contra o Milan, né, Pepe? Foi. Aí vocês foram jogar lá em Milão primeiro. Isso, o canal foi. você filmou esse jogo também, você sabe. O Milan tinha um grande time também, um time que marcava. Naquela época, a marcação dos italianos era muito forte, mas o Milan saiu um pouco desse limite, ele sabia jogar. Porque tinha Amarildo, Mazzola na frente, jogadores brasileiros, Dino Sani, e era um time de muita qualidade. Havia ganho do Santos de 4-2 na Itália, e o empate dava o título ao Milan. E eles fizeram 2-0. Eles fizeram 2-0 no primeiro tempo. Primeiro tempo, virou 2-0 para o Milan. Um time italiano, naquela época, podendo ganhar o título com um empate, a nossa tarefa ia ser muito difícil. E sem o Pelé. Sem o Pelé. A gente jogou o Pelé, o Zito e o Calvé. 3 jogadores que eram titularíssimos. Jogou o Almir no lugar do Pelé. Que não era o rei, mas era o rei da pancadaria. O Lula estava em dúvida, porque tinha o Toninho Guerreiro, que era um goleador. Sim. Ah, o Toninho já estava lá, né? Estava. E tinha o Almir, e o Lula teve que escolher. Como o jogo foi no Rio de Janeiro, a torcida carioca e tal, e o Almir era de lá, escolheu muito bem. Realmente acertadamente. Mas virou 2-0 para o Milan. Parada, hein? E, de repente, nós estamos lá no vestiário, o Lula ficou acho que uns 10 minutos sem falar nada, só procurando tranquilizar o time. De repente a gente sentiu uma barulhada de trovoada, chuva, um temporal caiu no intervalo. Nós voltamos o campo alagado. Maracanã, para dizer alagado, talvez seja um pouco de exagero. O campo era muito bom, a drenagem era boa. Não era um Pacaembu, mas estava né? bem pesado. E deveria facilitar mais para o time do Milan. Pelo contrário, foi o Santos que aproveitou, principalmente graças ao meu chute. Eu consegui fazer 2 gols de falta, o primeiro e o quarto. O Lima marcou um de fora da área também, um pelotaço fora da área. E viramos o jogo para 4-2. Os italianos devem ter ficado doidos. Ah, eles ficaram muito. Eles já estavam. O pessoal conta, Adílio, conta que no intervalo, quando virou 2-0, eles já estavam preparando as pistas e champanhes para festejarem depois do jogo. Mal sabiam eles. Mal sabiam deles. Vamos ver então como é que Não foi tinha Pelé, mas tinha Pepe. essa vitória épica do Santos. Vencedor do primeiro jogo no estádio de San Siro, o Milan enfrenta o Santos no Maracanã completamente lotado. E o Milan entrou com a bandeira do Brasil, né? Simpaticamente entrou com a bandeira do Brasil. O campeão europeu joga completo, Mazzola, Amarildo e companhia. Já o Santos, sem Pelé, escala o valente Almir com a camisa do rei. Um verdadeiro duelo de gigantes. Chovia horrores mesmo, hein, Pé? É, Olha o catimbeiro. Almir. Já estava 2-0 o Santos, aí já é o segundo tempo, é. Campo molhado. Já são imagens aí do segundo tempo. Legal, hein? De pé, berrando pelo Santos. Pepe vai cobrar do mesmo local onde fez o primeiro gol. Atirou, é gol! Ninguém acreditava, ninguém acreditava. 135 mil pessoas. E não tinha um time carioca em campo, né? Era no Maracanã. A gente preferia jogar no Rio, porque eles perguntaram para nós, os dirigentes do Santos, perguntaram se nós queríamos jogar em São Paulo ou no Rio. Como a gente sabia que, normalmente, um time grande de São Paulo não ia torcer para o Santos ser campeão mundial, no Rio de Janeiro a gente sabia que ia torcer, a torcida carioca ia nos incentivar, e foi Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, a torcida toda nos ajudaram. Mais de 110 mil pessoas, né? 135 135 Pagantes. Foi lindo, maravilhoso.